Olá! Neste vídeo você vai aprender a relacionar a transformada de Laplace da derivada de ordem n de uma função com a transformada da própria função. O chamado teorema da derivada para transformadas de Laplace nos diz o seguinte: se nós soubermos a transformada de uma certa função f de x, a transformada da derivada deste f de x pode ser relacionada à transformada de f, da seguinte maneira: ela corresponde à transformada de f vezes a variável conjugada s, menos a função f avaliada em x0, e veja que aqui não estou falando da transformada de f, mas sim da própria função f, avaliada em x igual a 0. Temos aí então que a transformada da derivada de f de x corresponde a essa expressão. Ou seja, eu sempre posso escrever a transformada da derivada de uma função em termos da transformada da própria função. Nós vamos demonstrar isso a seguir, mas antes, deixa eu lembrar a você a fórmula da derivada do produto de duas funções. A derivada de um produto de a a b corresponde à derivada de a vezes b mais a vezes a derivada de b em relação a x. Vamos usar essa relação da seguinte maneira. Vamos encontrar aqui algo da forma derivada de uma função a vezes uma função b. Este produto corresponde à derivada do produto menos a primeira função vezes a derivada da segunda. A mesma coisa que está escrito aqui na esquerda, né, só escrito de modo diferente. Bom, nós vamos usar isso da seguinte maneira. A transformada da derivada de f em relação a x, de acordo com a definição de transformada, corresponde a pegarmos a derivada, multiplicarmos pela exponencial de menos sx e integrarmos isso aí em x de 0 até infinito, como já sabemos. Bom, temos aqui no integrando algo que é daquela forma ali, olha, derivada de uma função, no caso o f, vezes outra função, no caso a exponencial de menos sx, né? A igual a f, b igual a exponencial. Então podemos escrever este integrando aqui da seguinte forma: derivada do produto de f pela exponencial menos a função f vezes a derivada da exponencial de menos sx. Bom, a primeira parcela corresponde à integral em x de uma derivada em relação a x do produto f vezes a exponencial. Isso aí corresponde, portanto, a esse produto, em que x vai de 0 até infinito. E a segunda parcela corresponde a isso aqui, a derivada atuando sobre a exponencial de menos sx, né? Para fins dessa derivada, o s funciona como uma constante, então desce um fator menos s, né? E repetimos a exponencial. Então, em relação àquela primeira parcela ali, temos isso aqui. O limite da função fx vezes a exponencial em x tendendo a mais infinito, menos f avaliado em 0. Isso porque em x igual a 0, aquele produto é f de 0 vezes a exponencial de 0, que é 1. Né? Portanto, sobra isso aí, f de 0. E na segunda integral, aquele fator menos s que desceu da exponencial, ele funciona como uma constante também para efeitos daquela integral. A integral é em x. Portanto, eu posso colocar ele para fora da integral e obtenho isso daqui. Então, obtivemos isso aí. Vamos supor que esse limite seja igual a 0. Ou seja, vamos trabalhar com um universo de funções em que esse limite sempre tenda a 0, né, dadas certas condições sobre s. Por exemplo, s positivo, né, de modo que aquela exponencial tenda a 0, e a f de x, por exemplo, como sendo polinômios ou funções seno e cosseno, que é o nosso universo de trabalho aqui. E nesses casos você sempre vai ter o comportamento da exponencial fazendo aquele produto tender a 0, né, levando aquele limite a 0. Então vamos considerar esse termo igual a 0 e esta integral aqui corresponde a nada mais nada menos do que a transformada de f de x. Obtemos então o teorema. A transformada da derivada de uma função pode ser escrita como s vezes a transformada da própria função menos a própria função avaliada em 0. Expressões para transformadas de derivadas de ordem superior de f podem ser obtidas a partir dessa expressão da transformada da derivada primeira.
Então sempre vai ser possível escrever a transformada da derivada de qualquer ordem de f em termos da transformada do próprio f. E isso vai ser muito útil para nós na aplicação em equações diferenciais ordinárias. Então, o que seria a transformada da derivada segunda de f em relação a x? A derivada segunda corresponde à derivada da derivada primeira. Essa transformada corresponde, então, a s vezes a transformada da derivada primeira menos a derivada primeira avaliada em zero. Percebe? Eu simplesmente estou trocando o objeto do qual eu estou falando. Naquela primeira expressão ali, da transformada da derivada primeira, o objeto em questão é f de x. Aqui eu estou usando a mesma estrutura, só trocando o objeto. Agora eu estou falando da derivada e, como consequência, temos essa expressão aí. No entanto, temos ali a expressão da transformada da derivada primeira de f. Ela corresponde a isso daqui. Logo, obtemos esta expressão. Com isso, então, temos a transformada da derivada segunda de f escrita em termos da transformada da função f. E também em termos de f avaliada em zero e da derivada primeira, o f' avaliado em zero também. A transformada de terceira, quarta ordem e assim por diante pode ser obtida do mesmo modo. Vamos aqui fazer explicitamente a transformada da derivada terceira para em seguida generalizarmos para qualquer ordem. De acordo com o mesmo raciocínio que usamos anteriormente, a derivada terceira pode ser escrita como uma derivada da derivada segunda. E, portanto, a transformada da derivada deste objeto corresponde a s vezes a transformada deste objeto menos este objeto avaliado em x igual a zero. O objeto, no caso, agora é a derivada segunda. Mas nós temos uma expressão para a transformada de derivada segunda, já pronta. Ela corresponde a isso aqui, né? Então, em termos da transformada de f, obtemos isso aqui. Essa expressão, então, envolve a transformada de f, o f avaliado em zero, o f' avaliado em zero e o f duas linhas avaliado em zero também. Então, observe que sempre vai ser possível, não importa a ordem, escrever a transformada da derivada de qualquer ordem de f em termos da transformada do próprio f. Temos aí então na tela os resultados para a transformada da derivada primeira de f, da derivada segunda de f e da derivada terceira de f, todas elas escritas em termos da transformada do próprio f. Pause o vídeo por um momento e tente imaginar qual seria a expressão da transformada da derivada de ordem n de f. Observe então que nós sempre temos um termo na transformada do próprio f. E esse termo é da forma s elevado a n vezes a transformada de f. Além disso, temos também termos em potências decrescentes de s, a partir de s elevado a n-1, todas elas com sinal negativo. Temos s elevado a menos 1, s elevado a n-2, e assim por diante, até s elevado a 1 e finalmente s elevado a 0, né? Menos 1, que eu não vou escrever aqui. Então esta parte é uma parte polinomial, sempre em s, um polinômio de grau n-1, portanto de grau uma unidade inferior à ordem de derivada em questão. E como coeficientes destas potências de s, nós temos a função e suas derivadas, avaliadas todas elas em x igual a zero. Começando com f avaliado em x igual a zero e aumentando a ordem em uma unidade até a derivada de ordem n-1, também avaliada em zero. F e suas derivadas avaliadas em x0 são números, são os valores que f e suas derivadas assumem no ponto x igual a zero, né? Portanto, são coeficientes desta parte polinomial em S que temos aí. Então, esta expressão aí nos ensina a traduzirmos sempre para qualquer ordem a transformada da derivada de ordem n de f em termos da transformada do próprio f. Esse exemplo que eu vou dar a seguir, na verdade, é um exemplo meio bobo, porque
ele não mostra realmente a maneira pela qual nós vamos usar o teorema da derivada. Tá? Isso nós vamos ver em outro vídeo. Mas é um exemplo apenas para ilustrar que realmente esse teorema funciona. A gente pode calcular a transformada da função cosseno de x através desse teorema da seguinte maneira. O cosseno de x corresponde, sabemos disso, à derivada da função seno de x. Então isso significa que eu posso escrever a transformada do cosseno em termos da transformada do seno. Ela vai ser s vezes a transformada do seno menos o seno avaliado em x igual a zero. Veja que aqui então, meu seno de x faz o papel do f de x das expressões que discutimos anteriormente. Seno de zero vale zero, então o que sobra é isso aqui, supondo que sabemos a transformada do seno de x lá da tabela, é 1 sobre S2 mais 1, e obtemos isso daqui, que é de fato a transformada do cosseno x, conforme já calculamos anteriormente. Esse exemplo aí, na verdade, como eu falei, é só um exemplo para ilustrar mesmo, porque não vai ser assim que a gente vai usar o teorema da derivada. O teorema vai ter valor para nós na situação em que o f de x é uma função incógnita, porque é através desse teorema que nós vamos conseguir transformar uma equação diferencial ordinária para f de x, ou seja, uma equação que envolve derivadas de f de x, em uma equação algébrica para a transformada de x. Em outros vídeos veremos como aplicar o teorema da derivada à resolução de EDOs lineares e a sistemas de EDOs lineares. Até lá!